Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma noite de muito aprendizado aqui no Instituto Casagrande, na TV Casagrande, não é verdade? Então, sou uma mulher de pele branca, eu estou vestindo uma camiseta cor, essa cor é uma cor tipo coral, cereja, ou alguma coisa assim. Tenho cabelos longos, o cabelo na raiz é mais escura, estou com um pedaço do cabelo está com um rabo, a raiz é mais escura, as pontas são mais claras, uso um brinco colorido que tem uns tons de verde, laranja e marronzinho. Atrás, estou sentada, atrás de mim aparece uma planta, aliás, muito bonita a planta que está aqui ao meu lado, né, planta? Tenho também aqui ao fundo a parede, uma parede branca, e tem ao fundo, não é um quadro, mas é um enfeite que é meio de arame, assim, no formato circular, com 2 cones. Ok, essa é minha audiodescrição para o pessoal que, né, alguém que possa estar nos assistindo e tem cegueira ou baixa visão, né, que nós aprendemos bastante, principalmente no evento de IAE, a gente aprendeu bastante sobre essa questão, né? Então, só bem rapidinho, então faz parte do papo reto, que é a programação da TV Casagrande. Amanhã tem prosa de prof e na quinta tem Bora Rever, né? Então, os 3 dias da semana, às 20 horas, tem programação da TV Casagrande aqui no Instituto. Tá vindo, enquanto a professora Ângela tá vindo, a professora Ângela, como eu comentei, né, tenho que tirar o óculos, porque eu tô olhando o celular, senão eu não enxergo. Pedagoga, é advogada, especialista em direito educacional e é membro consultora da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB Paraná. Então, por isso que a Ângela tem uma atuação bem forte nessa questão voltada à questão das crianças, né? Ela fala muito do ECA, né? Do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela sempre atua muito fortemente nessa questão. Ela, inclusive, é professora nossa dos cursos do Instituto, né, dos cursos de pós do Instituto Casagrande, no curso de coordenação pedagógica e no curso de MBA em gestão e liderança, onde ela atua bem forte com essa questão. Beijo para todo mundo que está aqui preocupado com direito educacional e querendo enxergar um pouco da prática pedagógica à luz do direito. Uma das perguntas bem importantes e que se repetem muito no meu trabalho é a seguinte: quando a escola percebe a dificuldade de aprendizagem, mas a família não busca apoio, não vai de um profissional para fazer análise sobre a situação, teria alguma recomendação? Teríamos como obrigar a família? Então, do ponto de vista do direito, do ponto de vista do que diz o Estatuto da Criança, a Lei de Diretrizes e Bases, a própria Constituição Federal, é dever da família, da sociedade, da comunidade e do Estado garantir todos os direitos para crianças e adolescentes. Nesta perspectiva, o que é importante a gente pensar? Primeiro, 2 vezes. 2 coisas e 2 vezes. Ângela, deu uma oscilada de novo aqui a internet. Opa, caiu. Aquele momento que a gente dá risada, que é risada de nervoso. Ângela já vai voltar, só vou pedir para que ela volte mesmo pelo celular, que eu acho que a conexão aqui... Acho que pelo celular mesmo. Caiu de novo. Vamos lá. Boa noite, Irene, Marinalva, Petreia, Linda, Dina, Brino. O Brino, meu celular deu uma
pane logo no período do evento de AE. É porque eu lembro de você no evento AE, Brino, mas não sei se lembro de todos os dias, né? Tereza diz, quando a escola se nega a fornecer o professor auxiliar acompanhante, vamos deixar marcadinha aqui para a gente falar sobre isso, Tereza. Eu tenho a impressão que essa pergunta também já estava na pauta, Tereza, se eu não estou enganada. Tá? Se eu não estou enganada, ela já estava na pauta, mas já deixei marcadinha ali. Aqui, deixa eu aproveitar e voltar aqui para ver se tinha mais alguma. Não tinha. Oi, Rose, tudo bem? Sedento de novos conhecimentos, né, Rose? Bem assim. Eu estou aqui dando uma conversada enquanto a professora Ângela está voltando, que ela está com problema de conexão, mas já está voltando pelo celular, que o celular sempre dá certo, né? Sempre dá certo, que eu digo por causa do 4G, 5G, o pacote de dados, que às vezes acaba nos salvando, né? Nesses momentos que às vezes não dão certo. Tereza, eu acho que ela já vai citar justamente a sua mesmo, sabe? Pelo menos eu até vou checar depois as questões, mas acho que no estilo da sua foi passado, sim. Quem mais? Oi, Lenice, boa noite, tudo bem? Maria Conceição. É bem isso, né, Maria Conceição? Calma, somos otimistas. Tipo, ok, vamos dar jeito, né? Pelo amor de Deus, né? Há de dar certo, né? Mali, que está chegando, Maria, a Márcia. Gente, enquanto estão aqui, a professora Ângela vai voltando, aproveitando, diz a Claudeni Palces, calma, Isabelle, já temos costume com essa internet saliente, não é? É bem assim mesmo, né? Isso que a professora Ângela está super habituada, sempre faz com a gente e tudo, né? Mas tem que ser ao vivo para dar aquele gostinho, né, gente? Aproveitando, então, aquele momento, nós teremos um evento além da programação da TV Casagrande, na semana que vem, na segunda, que a programação da TV Casagrande está acontecendo de terça até quinta, né? Terça com esses momentos do papo reto, com o professor convidado para explorar mais um determinado assunto. Na quarta é o Prosa de Prof, né, que também é um momento ao vivo, sempre a partir das 20 horas, né, um bate-papo daí no formato de podcast, né, com algum profissional que esteja, logicamente, relacionado à educação. E na quinta é um Bora Rever, que já é algo que aconteceu no Instituto, mas a temática, né, foi algo interessante e a gente traz novamente. Na semana que vem, na segunda, de maneira excepcional, teremos um evento, eu até comentei no evento de AE, que a gente vai falar sobre o TDAH. Vamos falar do TDAH, porque a gente não falou sobre ele no evento AE, né? O TDAH é tão... Ele é tão presente e importante, não que todos os outros transtornos, dislexias, transtornos específicos de aprendizagem, do neurodesenvolvimento, deficiências, não que as outras não sejam importantes, mas o TDAH sabe o quanto é necessário por conta de várias pessoas sendo diagnosticadas, né? Então, a gente vai ter no evento segunda-feira, a partir das 19 horas, vai ser uma noite mesmo, é aquele rapidinho, aquele da noite, para falar só sobre TDAH. Opa, a professora Ângela voltou aqui, agora, peraí, deixa eu trocar, nós nos trocamos aqui, quero ver agora. Olá. Aham. Espero que dê certo aqui, o meu sinal está bem ruim. Tomara que dê certo. Vai dar certo, o pessoal já está na torcida aqui. Gente otimista é o que não falta. É a persistência do professor. A gente que é do chão da escola vai tentando até que dá certo, né? Não desiste. É bem isso mesmo, bem isso. Ângela, se puder só colocar de novo, repetir de novo a pergunta, né? Porque o pessoal que foi chegando agora, então só para falar qual é a questão que você está respondendo. Então, a questão, eu até combinei, pessoal, me desculpe, mas vamos lidando com a tecnologia aí. Eu até combinei no início aqui da nossa conversa, Isa, que são muitas questões, a gente não consegue em 40 minutos responder questões que são complexas e que eu não gosto de dar receita, eu gosto de fundamentar a resposta do ponto de vista jurídico. Então, eu escolhi as perguntas mais estruturais e que se repetiram e que vêm com muita frequência. E a pergunta é:
Quando a escola percebe a dificuldade de aprendizagem, mas a família não busca apoio, não vai atrás de um profissional para fazer análise sobre a situação, e a gente vai percebendo que a situação só piora. Teria alguma recomendação? Teríamos como obrigar a família? Então, assim, vamos pensar aqui a dimensão pedagógica da lei. Quando a gente trabalha com direito, Isa, nós precisamos ter uma visão sistêmica. Então, alguém pode estar pensando, eu vou direto na Lei Brasileira de Inclusão. Tudo bem, a Lei Brasileira de Inclusão fala das responsabilidades da família de uma maneira genérica? Fala. Bom, a LDB também fala, mas esta resposta, no meu entender jurídico, ela encontra maior profundidade e nuclearidade no Estatuto da Criança. Você trabalha com crianças e adolescentes, trabalha com inclusão, é uma leitura obrigatória, uma compreensão obrigatória. E onde eu vou encontrar esta resposta? Então, vejam lá o que diz o artigo 100 do Estatuto. O artigo 100 do Estatuto da Criança, ele é como se fosse um mapa juspedagógico da escola, Isa. E ele tem uma série de princípios que nos ajudam a encontrar essa resposta. Então, o primeiro princípio ali do artigo 100 na aplicação das medidas, levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Então, qual é a primeira medida? É a medida pedagógica. O que pedagogicamente a escola pode fazer com a família? Chamar. Primeiro eu convido, não veio. Daí eu convoco. Tem diferença no ato administrativo de convidar e convocar? Tem toda a diferença. Convidei, convoquei. Aqui já tem uma explicação, Isa, que faz toda a diferença jurídica. Via de regra, as escolas só convidam ou convocam as mães. Tanto que a gente ouve lá no chão da escola, na reunião na sala dos professores, na reunião da equipe pedagógica, já chamaram a mãe desse menino? Já chamaram a mãe dessa menina? Pois à luz da Constituição Federal, do direito de família, né, da igualdade de deveres, no exercício do poder familiar, você tem a obrigação de convocar pai e mãe. Então, se eu estou sempre chamando a mãe não vem, eu não posso focar essa responsabilidade só na mãe. É um ato administrativo com fundamento jurídico que eu, escola, tenho que comprovar. Eu chamei os dois e nenhum dos dois veio. Bom, convoquei e não veio. Qual é o próximo passo, Isa? Perceber e olhando aqui para o que diz a lei, entender que o direito da criança estar na escola, o direito à educação, não é uma obrigação só da escola, é uma obrigação de toda a rede de proteção. Então, eu, escola, vou fazer o quê? Se eu já tentei vários canais, convidei, fiz busca ativa, convoquei, e a família não vem. Bom, eu vou buscar a rede de proteção. E o que é isso? São as outras políticas públicas que também têm o dever de garantir os direitos da criança. Então, a pergunta é, você já procurou a equipe da política de assistência social? Você já entrou em contato com o diretor ou coordenador do CRAS da sua cidade? Ou do CREAS, para verificar se eles têm algum atendimento com essa família e se podem nos ajudar nessa busca ativa para que esta família venha até a escola e nós possamos, então, garantir que esses atendimentos especializados sejam feitos. Vejam, grande parte dos atendimentos especializados, Isa, do ponto de vista terapêutico, eles são de competência da saúde. Então, a escola tem o dever de incluir, mas a escola não faz inclusão sozinha sem que os tratamentos de saúde sejam feitos. E aí vem uma pergunta que faz, um encaminhamento que faz toda a diferença na hora de mandar um relatório para o Conselho Tutelar ou para o Ministério Público, que é demonstrar que a escola acionou esta rede de proteção.
E acionar esta rede de proteção não significa só telefonar para o CRAS ou telefonar para a unidade básica de saúde e dizer, ei, vocês conhecem a família. É agendar uma reunião, é levar quais são ali os sinais de alerta que a criança apresenta, porque também eu tenho diferentes momentos dessa criança. Pode ser que eu nem tenha ainda elementos de diagnóstico. Eu tenho só sinais de alerta. Sequer uma avaliação mais profunda, mais ampla, foi feita. Então, eu estou bem no início do acesso a um direito que está na Lei Brasileira de Inclusão, mas que eu sozinha, escola, não consigo fazer. Por exemplo, qual é um dos direitos que está na Lei Brasileira de Inclusão, que é muito importante para nós na escola? É o direito que a criança tem ao diagnóstico e intervenção precoce. Então, se sequer esse direito foi alcançado, a escola não vai conseguir trabalhar a sua função social sem que esses direitos sejam garantidos de maneira harmônica e articulada entre essas secretarias. Então, buscou o CRAS, buscou a Secretaria de Saúde, porque, veja, o caso concreto diz isso. Eu não posso dizer esta família é negligente se eu não tenho elementos probatórios. Quem é negligente? É a família que, podendo fazer os encaminhamentos, não faz, ou é a família que não consegue fazer os encaminhamentos? Ah, Ângela, mas a gente agendou um horário lá na clínica especializada, conveniada com a saúde, e a mãe não levou. Bom, essa mãe é diabética, obesa, tem baixa mobilidade e cuida de uma avó com Alzheimer. Não tem recursos para Uber e não tem recursos para o transporte público. Quando eu estudo o caso e percebo essa realidade social, eu vejo que é muito mais do que agendar o horário na clínica. Talvez essa rede de proteção tenha que garantir o transporte social. E aí não é a escola que fornece o transporte social para a mãe. Quem fornece o transporte social ou é a política de transporte do município ou é a política de assistência social. Por isso, a Lei Brasileira de Inclusão, ela fala tanto da intersetorialidade. E por isso, fazer inclusão exige que a gente saia dos muros da escola, transponha os muros da escola e tenha um olhar de totalidade da situação. E daí, qual é o fundamento, Isa? Que está lá no artigo 100. Interesse superior da criança e do adolescente. Então, às vezes, a gente tem aquele sentimento. Poxa vida, a escola faz tudo. E a família não faz nada? Eu não vou mais me desgastar com essa criança. Só eu que faço esforço, a família não se mexe. Só que se eu penso nessa lógica, eu revitimizo quem já é vítima da situação. Então, pensando no superior interesse da criança, eu, que sou escola, que tenho essa visão garantista, eu vou buscar esses parceiros da rede, a assistência e a saúde, para garantir que efetivamente isso seja feito. Isa, fiz. Eu, a saúde, né, a educação, a saúde e a assistência se articularam, fizemos um novo agendamento para avaliação com a fono ou com o neuro da criança, conseguimos o transporte social, a família não foi. Não foi porque aquele dia a mãe, o pai, enfim, quem seja ali, falou que não queria, que não ia se desgastar com isso, não foi. Se essa é uma conduta que demonstra essa negligência, então o próprio Estatuto da Criança, no artigo 98, orienta que os casos de negligência da família, olhem o que diz o artigo 98, gente. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei sejam ameaçados ou violados. Inciso 2. Pela falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável. Nesse caso, depois de ter acionado a rede de proteção, de ter feito essa lição de casa interna, né? Aqui eu com os meus parceiros aqui da prefeitura,
Então, nós vamos fazer um relatório comum, apresentar ali as provas de que agendamos, de que o município, a prefeitura, a escola, o CRAS, a unidade de saúde, veja, até a atuação das agentes comunitárias de saúde tem uma aceitação muito grande pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário. São recursos de mobilização da família que tem uma resposta muito efetiva. Via de regra, essas agentes comunitárias são das comunidades, conhecem as famílias, às vezes elas têm muito mais condições de mobilizar a família do que a própria escola. Então, quando a gente faz um relatório completo, e aí sim, comunica o conselho tutelar, notifica o conselho falando de uma possível negligência, e aqui o descumprimento dessa premissa do superior interesse da criança e do direito ao diagnóstico e à intervenção precoces, então, sim, é o conselho tutelar que vai aplicar as medidas protetivas, dentre elas, né, prevista no artigo 129, vejam lá o artigo 129 do Estatuto. Aliás, fica a dica, Isa, conversa com a prof. Ângela, tem que ter o Estatuto na mão, né? Porque é olhando o artigo da lei que a gente vai repertoriando a nossa medida pedagógica. E traduzindo o que está escrito aí dentro do contexto, né, Ângela? Exatamente. Olha lá o artigo 129. O que o Conselho Tutelar pode fazer em relação a medidas aplicáveis aos pais ou responsável? Artigo 129, inciso 6º. Obrigação de encaminhar a criança ou o adolescente a tratamento especializado. Então, eu, escola, não posso obrigar. Eu não posso impedir que a criança entre na escola. Bom, se eles não cumprem a parte deles, nós também não precisamos cumprir a nossa. Não pode. Por quê? Porque a própria Constituição Federal fala que a criança tem direito de acesso e permanência na escola. Então, eu não posso impedir esse acesso, senão eu, escola, acabo violando o direito da criança. E a criança é a menos culpada de tudo, né? Claro, senão eu revitimizo quem já é vítima da negligência da família. Aí ela vai ter dupla vitimação, pela família e pela escola, pelo Estado brasileiro. Então, sim, artigo 129, conforme eu disse, inciso 6º. Obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado. Poxa, mas então o conselho pode obrigar? Claro, está escrito aqui, ó, obrigação, né? O acionamento do conselho tutelar é uma das medidas que se pode adotar, mas o que eu recomendo, não adianta ser a primeira, porque o que o conselho tutelar vai fazer se ele recebe, assim, um telefonema ou um e-mail simples lá dizendo, ó, a família não está atendendo. Ele vai perguntar, mas o que foi que vocês já fizeram? E se eu, enquanto escola, responder, eu já mandei bilhete, eu já tentei 3 vezes telefonar e a família não atende, isso é pouco. Isso não mostra um esforço intersetorial desse sistema de garantias que tem que trabalhar de maneira articulada. Então, qual é a minha recomendação, Isa? Que este assunto, ele seja tratado do ponto de vista da gestão macro. É o secretário de saúde, com o secretário de assistência, com o secretário de educação, que tem que estabelecer como prioridade o atendimento das crianças com deficiência. Se criança já é prioridade, maior ainda é a prioridade de crianças com deficiência. Maior ainda é a prioridade de crianças até 6 anos, que é a primeira infância. Então, sempre que na rede entrar um pedido da escola para atender essas situações, elas devem ser um ponto de urgência dessas outras secretarias, para que a criança, uma vez matriculada, eu acho que a matrícula é a menor das dificuldades que a gente tem, ela consiga ficar na escola e consiga aprender. E a escola só consegue ensinar se ela tiver outros recursos de apoio, que vem da política de assistência, que vem da política de saúde, que vem da política de trânsito, que vem da política de meio ambiente, alimentação, enfim. Veja, uma secretaria de abastecimento numa cidade, ela pode ser a provedora de recursos e de alimentos
para uma criança que tem uma dieta específica. Não necessariamente é a escola que vai ter que fazer essa dieta para a criança comer em casa. Isso não é obrigação da escola. Mas essa criança, não adianta ela ter uma dieta toda regulada, toda organizada, no meio período que ela está na escola, e o restante do dia ela comer fora da dieta que ela precisa. Então, esse cuidado integral dessa criança é dever de todos, não só da escola. E a escola não pode ficar sozinha nisso. Muito menos só a professora da turma, né? Nossa, porque aqui eu vejo o apelo dos professores da turma, né? Os regentes. Perfeito. Tipo, implorando, então vai muito além disso, né? Vai. Até política de gestão. Perfeito. Dentro dessa questão, Ângela, tem aqui a Tânia, ela fez uma pergunta, eu também ia fazer uma pergunta bem com relação a isso. Ela diz, coloco sempre nas convocações ou convite referente a pais ou responsáveis, na hora de intitular ali, para quem vai? E né? Como? É por e-mail, Ângela? Ângela, por e-mail, por WhatsApp, como? Tá. Veja, esta previsão de como se convoca, ela precisa ter legalidade. Tá. Como é que eu dou legalidade para o ato administrativo da escola? Qual é o documento que dá legalidade? O princípio da legalidade é o princípio da exigibilidade. Eu só posso exigir algo que está na lei. Entre aspas aqui, o que é que regula legalmente o funcionamento da escola? 2 documentos. Proposta pedagógica e regimento escolar. Então, lá dentro do regimento, eu vou dizer quais são as estratégias e formas de comunicação oficial com a família. Perfeito. Depois da pandemia, Isa, a gente ampliou, alargou essa forma de comunicação. Tanto os tribunais quanto inúmeras instituições têm aceitado, né, como forma oficial de convocação, a utilização de recursos tecnológicos. Se isso estiver previsto no regimento escolar, é uma prova documental de que esta convocação é ato oficial. Então, o que eu recomendo? Na hora da matrícula, pega o WhatsApp e manda por WhatsApp. Tem e-mail? Manda por e-mail. Posso, Ângela, fazer uma ligação e conversar por telefone e registrar ali numa ata ou no próprio relatório individual do aluno que foi feito contato telefônico e conversado com tal pessoa? Pode, porque especialmente no caso de funcionários públicos, o nosso registro, ele tem presunção de verdade. Presume-se que sejam verdadeiras aquelas anotações. Mas para não errar, Isa, para não ter nenhum equívoco, né, ou às vezes uma corrente jurídica que tenha um entendimento diferente, faz por AR. Faz uma carta registrada com ato convocatório e o cartório te dá ali a contra-informação de que foi entregue a convocação. Mais mesmo do que e-mail ou qualquer coisa nesse sentido. E sempre mencionando a questão de pais ou responsáveis mesmo. Cuidado, né? Aqui também responsáveis legais, porque às vezes o responsável é só o responsável de fato. Então, é a avó, mas a avó não tem termo de guarda. A criança vive, né, passa o dia na casa da avó e só vai dormir com os pais. Essa avó quem é? Ela é a família extensa, mas ela não é uma responsável legal. Ela é uma responsável de fato apenas. Então, esta é uma informação, Isa, que... A escola precisa. Precisa ter, a secretaria da escola, ela tem uma importância tão grande, não é só um amontoado de papéis. E o que eu recomendo, Isa, se os deveres e direitos são iguais, entre os cônjuges, ali os genitores, já que são os pais daquela criança, e a lei diz, a própria LDB diz que é dever da escola comunicar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, eu, na hora de fazer a matrícula ali, eu preciso ter essa informação. Quem é o pai e quem é a mãe? Moram no mesmo endereço, moram juntos ou moram em casas separadas? Porque se eu vou ter que pegar daí o e-mail e o WhatsApp do pai, o e-mail e o WhatsApp da mãe, o endereço do pai e o endereço da mãe. Nesse ato convocatório, eu vou mandar o AR para quem? Para os dois. Porque às vezes eu só mando para a mãe
A mãe não vem, o pai nem está sabendo o que está acontecendo, né? E essas são perguntas que tanto o conselho tutelar, o conselheiro tutelar, a conselheira, quanto o próprio Ministério Público, e depois os questionamentos no próprio procedimento ali do Ministério Público, podem indicar uma omissão da escola, né, na comunicação a ambos os genitores, com a família, dos dois. Da LDB. O que eu não recomendo? Às vezes a gente quer ser amável e quer usar uma palavra assim, dentro da linha da comunicação não violenta, que é uma das linhas que eu super valorizo e tenho procurado trabalhar. Mas daí a gente escreve assim: querida mãezinha. Primeiro, né? Esse mãezinha, ele pode, ao invés de conotar uma condição afetiva, amorosa, uma condição de diminutivo mesmo, de incapacidade, de, né, talvez até de ironia. Teve um caso que eu atendi que a mãe entendeu esse termo, querida mãezinha, como um deboche. Sim. Porque uma coisa é o que eu quero comunicar e outra coisa é o que efetivamente a outra pessoa compreende. A pessoa entende. Como eu estou aqui tratando de um documento oficial, eu vou usar a tratativa oficial. Então, senhores pais ou senhores genitores ou responsáveis legais. Norma culta. Perfeito. Ângela, até tem um caso aqui que não é só da Miralva, ela coloca, né? E quando o aluno já passou por essa rede de apoio, mas não há sinais de mudança, aqui é um caso que ela relata da indisciplina do aluno, que ele é um aluno que agride os colegas, e que já foram chamados outras vezes, outras situações, né? Ou não vai, ou não há mudança. Tá. Em relação a isso, Isa, eu não sei se é uma criança com deficiência que tem ali a questão do PEI, mas o que eu recomendo, a primeira pergunta, o fato de encaminhar para a rede de apoio, que pode ser ali o atendimento psicológico, que pode ser ali uma atividade lúdica na Secretaria de Esporte e Lazer, ou uma atividade esportiva. Veja, às vezes eu tenho uma criança extremamente agitada, agressiva, e é justamente no esporte onde ela trabalha a autorregulação, onde ela trabalha a noção de espaço, noção de corpo, né? Então, o que eu, como ali representante do Ministério Público ou assessora técnica de um promotor, perguntaria num caso desses: quais são os momentos em que esses profissionais conversam sobre os encaminhamentos? Porque uma coisa é eu encaminhar a criança para os atendimentos, outra coisa é essa professora ou essa escola ter um feedback. Então, é a psicóloga que pode dizer, olha, ele tem aqui um comportamento que o que ajuda muito é tirar do foco na hora da crise, né? Ele é um aluno que está agora aprendendo a lidar com a força e o tamanho que ele tem. Então, eu recomendo que a gente tenha esse manejo com esse aluno, porque o fato de encaminhar para a rede não significa que realmente a gente tenha o efeito que se espera. Agora, veja, se esse ato de indisciplina é um ato que gera lesão a outras crianças, violação de direitos para outras crianças, tem várias perguntas para eu fazer. Primeiro, o fato de eu ter encaminhado significa que ele está frequentando? A escola tem esse controle? Quem dá essa resposta para a escola? Se ele está efetivamente indo ao atendimento psicológico, se ele está efetivamente indo para as terapias, se ele está efetivamente frequentando esses outros espaços de formação. Segundo, há alguma alteração no modo como nós fazemos o manejo na sala? Eu vou te dizer por quê, Isa. Alguns casos que eu atendi. Tem escolas em que não está claro o que é indisciplina, o que pode e o que não pode. Então, na mesma turma, uma professora deixa tudo. As crianças levantam, conversam, circulam na sala. Se quiserem sair, pegam ali uma tarjetinha. Se elas quiserem ir ao banheiro, e elas mesmas vão e devolvem aquela plaquinha. E funcionam assim. Saiu essa professora, entra uma outra professora, não pode nada. Nem para levantar. Exatamente. Então,
Tem um olhar para dentro da escola, Isa, que é a chamada rede interna. Então, internamente, quais são os comportamentos que eu observo nele que podem ser reconhecidos e caracterizados como indisciplina? Para o coletivo da escola e não para cada professor individualmente, porque se não há um consenso do razoável, o que para mim é aceitável, para você pode ser ato de indisciplina. Outra coisa que é bastante importante que a gente pense nesse ponto. A escola sabe a diferença de ato de indisciplina, ato de incivilidade e ato infracional? Porque se a gente não consegue nem separar essas coisas, eu não sei o que fazer. Essa pergunta, como ela veio, ela é muito ampla, Isa. E quem está fazendo isso é um aluno de 15, 16 anos? Ou é uma criança? É um aluno de 5. É um aluno de 5. Por quê? Porque o próprio Estatuto da Criança, olha como tem uma dimensão pedagógica da lei. No artigo 6º, ele dá uma orientação metodológica extraordinária. Ele diz assim, ó, na interpretação desta lei, ou seja, na hora de aplicar a lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige. Em momento algum, a lei quer que a criança vá para a escola e não aprenda. E atos de indisciplina desfavorecem a aprendizagem. Por quê? Porque a criança, se ela vai para um ambiente onde ela se sente insegura, onde ela se sente ameaçada, onde o tempo todo a gente tem que parar para separar a briga, claro que o emocional dela não vai estar, né, assim, como dizemos nós, os pedagogos, na condição, né, de aprendizagem. Não tem clima para aprendizagem no espaço que o tempo todo tem ameaça. Segundo, as exigências do bem comum. Para o bem comum da sociedade, é importante que as crianças convivam num ambiente que elas se sintam bem, que elas consigam conversar, que elas consigam parar de conversar na hora certa. Por exemplo, Ângela, as crianças devem poder conversar na escola. A escola não pode ser um lugar de silenciamento. A escola deve ser um lugar de perguntação. Agora, ela não pode perguntar toda hora e interromper quem está perguntando. Então, eu pergunto a esta escola que fez essa pergunta: quais são as metodologias que nós temos para a mediação de conflitos dentro da escola? Nós temos rituais de conversa que ensinam as crianças a hora de falar e a hora de escutar? Esta escola já conhece a metodologia dos círculos de paz e dos círculos restaurativos? Essas metodologias são conhecidas no mundo inteiro. Elas nascem no Canadá, na Austrália, na Nova Zelândia e se espalham hoje por mais de 90 países. Elas são recomendadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público e Conselho Nacional de Justiça, e elas são um método de mediação de conflitos de forma pacífica. Por que eu falo isso, Isa? Porque não adianta eu pegar um menino indisciplinado que tem uma série de questões para se autorregular, para aprender a se autorregular, e simplesmente pegar o regimento da escola e aplicar. A primeira vez que ele foi indisciplinado e agrediu, eu faço uma orientação. A segunda vez, eu chamo os pais e faço uma ata. A terceira vez eu dou uma advertência. E a quarta vez daí eu vou ter que suspender. A suspensão, em alguns estados, ela até é juridicamente aceita pelos tribunais de justiça. Em outros estados, como o Paraná, é uma prática pedagógica que deve ser feita de uma maneira muito pensada e muito preparada. O aluno não pode ser impedido de estar na escola. Ele vai ter que cumprir ali a suspensão na escola, numa sala em separado, fazendo as atividades que deveria estar fazendo lá na sala. Então, eu, escola, vou ter que organizar todo esse repertório de condições para esse aluno cumprir a suspensão. E pior, Isa, às vezes, depois da suspensão, ele desenvolve uma lógica que a gente chama, muitas vezes, de síndrome do Pichote, que o que é? É quanto pior, melhor.
Quanto pior eu for, mais status eu ganho com os meus amigos e mais poderoso eu fico e mais eu tenho que enfrentar a instituição. Então, o que eu recomendo para essas escolas, que elas conheçam essas metodologias pacíficas de conflitos, que elas conheçam esses recursos de mediação que já são testados em muitos países do mundo, aqui no Brasil, inclusive, e que comecem a exercitar essas formas de manejo. Por quê? Porque os efeitos são muito mais positivos e colocam as crianças a se ouvirem e reconhecerem e se responsabilizarem pelos seus comportamentos. Círculo restaurativo e círculos de paz, professora Ângela também atua e trabalha nessa questão também. Fui atrás, porque aqui no Paraná, lá em 2014, amiga, a gente fez um levantamento dos dados de atendimento dos promotores em todas as comarcas. O que a gente viu? Mais de 70% do tempo dos promotores era voltado para conflitos de indisciplina em escola. E aí a gente perguntou, o que está acontecendo que a escola não está conseguindo exercer a sua autoridade? E veja, a LDB diz bem isso. O professor tem o dever de zelar pela aprendizagem do aluno. Então, quando eu deixo a indisciplina tomar conta da escola, eu retiro das crianças o direito de aprender direito. Mas é o principal princípio. Isso. O que acontece, Isa? Cada vez que um professor leva uma criança para o pedagogo resolver a indisciplina, ele se desautoriza. Ele diminui porque ele está terceirizando para outra pessoa. E as crianças começam a perceber isso. Ele não manda nada porque eu tenho que ir lá falar com a diretora porque ele não manda nada. Então, é uma coisa que eu aprendi com você lá na universidade, que daí a família fala, o homem do saco vai te pegar. Então tá terceirizando pro homem do saco. Isso mesmo. É o conselho tutelar. Vou chamar o conselho tutelar. Conselho tutelar não tem a função de resolver questões disciplinares. Ele pode estar conosco ali, mediando e aplicando algumas medidas, quando essa questão da indisciplina é fruto de outras violações de direitos. Quer ver um exemplo, Isa? Onde o conselho deve ser acionado? É um menino altamente indisciplinado. Por quê? Ângela, ele tem alterações de humor porque ele faz uso de drogas, ele faz uso de substâncias psicoativas. O dia que ele chega sob efeito da droga na escola, ele chega muito agressivo. Então, para que ele consiga estudar, ele precisa fazer o tratamento para a droga. Bom, o acesso ao tratamento da droga precisa de vaga no CAPS. Eu, escola, já falei com a Secretaria de Assistência e não tem vaga. Qual é o papel do conselheiro? É requisitar a vaga da assistência, da Secretaria de Saúde no CAPS. O conselheiro ele vai vir para me ajudar nesse caso, garantindo que essa criança, que essa família, acesse o tratamento que ele precisa para não usar mais droga, para poder chegar bem na escola. Então, eu preciso juridicamente ter clareza de qual é o papel do conselheiro, porque tem escola que ainda acha que chama o conselheiro para o conselheiro dar susto em criança, e não é esse o papel de conselheiro. Ele vai dizer o que para a escola? Eu não vou, porque essa não é a minha função. Ele vai perguntar o que para a escola? Quais são as medidas que vocês já adotaram? Vocês já aplicaram o regimento? Vocês têm alguma metodologia aí para mediar essas situações? E não é algo para fazer uma vez, é algo para criar uma cultura dentro da escola que seja restaurativa. Senão eu aplico o regimento e ele sai da sala da pedagoga pior, mais agressivo e mais revoltado do que quando ele entrou. Perfeito. Ângela, outras questões aqui agora que o pessoal está colocando. Até a Tereza, no início da nossa conversa, ela colocou assim, quando a escola se nega a fornecer o professor auxiliar acompanhante especializado, que atitude a família deve tomar? Aparecem algumas outras questões nesse sentido também, como a Tereza Cristina coloca aqui, que são de crianças que muitas vezes o professor regente não consegue dar conta e não tem um professor de apoio ou um auxiliar, alguém que fica na sala junto. Seria obrigatório isso, Ângela, ter esse professor?
Atenção, meus amigos da escola. Quem diz qual tipo de suporte a criança precisa é o plano individual de atendimento, é o PEI. Então, tem duas coisas que quem está na escola precisa ter. Primeiro, como gestor da escola, qual é o mapa de inclusão da minha escola? Qual é a realidade da inclusão da minha escola? Eu tenho 100 alunos, desses 100 alunos, quantos precisam desses suportes? Isso é recurso de gestão. Por quê? A lei não diz, a lei federal não diz em momento algum que é um profissional de apoio por criança. Ou então, por sala, ou alguma coisa sala, assim. É bem a questão que você traz da gestão. Esse arranjo de qual é o período que eu vou ter que ter mais pessoas, em que sala essa pessoa vai ficar para poder atender mais de um aluno e que suportes esse aluno vai precisar, é algo de gestão. Gente, é um quebra-cabeça. Se eu não enxergo a realidade do chão da escola, se eu não tenho esse mapa, eu não consigo nem dispor dos recursos da maneira correta. Mas veja, tem crianças que não precisam do profissional de apoio. O que faz ele desregular, Isa, e por isso que é o estudo do caso que vai dizer, o que faz ele desregular ou ter um comportamento disruptivo, como alguns dizem, porque hoje nesse campo da inclusão a gente tem que cuidar tanto com as palavras, Isa, porque é quase um patrulhamento do que a gente fala. É pavoroso isso. As pessoas estão mais preocupadas com as miligramas dos termos do que em atender a criança efetivamente no que ela precisa. Isso vai me dando uma irritação muito grande, porque o termo a gente aprende, a gente precisa se preocupar com o principal, a gente fica dando atenção para o acessório e não cuida do principal. Então, assim, ó, nesse caso, é o PEI que vai dizer o que a criança precisa. Se é uma criança que desregula com barulho, com ruídos, com arrastar das cadeiras, não adianta eu ter o profissional de apoio, porque ele não vai impedir o barulho. Qual é o recurso, a barreira que eu vou ter que olhar e qual é o recurso que eu vou ter que aplicar? A barreira é o ruído. Qual é o recurso? É o abafador. Então, essa criança, o que estabiliza a criança é o abafador, não é o professor do lado. Que vai estar do lado. Às vezes, aquele profissional de apoio do lado, ou aquele segundo professor, né, o professor de apoio, ou ali as terminologias mudam de cidade para cidade. Alguns, inclusive, têm legislação que falam de um tutor. A lei brasileira de inclusão não usa o termo tutor, usa o termo profissional de apoio. Então, por que é o PEI, o documento que a escola deve ter, assim como uma espécie de contrato justo-pedagógico? Porque ao fazer esse PEI, eu vou indicar ali, mapear quais são os profissionais que atendem esta criança fora da escola. É a fono, é o neuro, é o psicomotricista, é a equipe da política de assistência social do CREAS, que também atende? Bom, quais são ali as características da família, composição da família? Quais são ali as características da criança? E aqui eu já vou dizer, Isa, de algo que me perguntam muito. Ângela, eu preciso do laudo para fazer o PEI? Não. Perfeito. Por quê? Porque nós temos sinais de alerta que exigem arranjos pedagógicos da criança e muitas vezes um laudo demora para ser expedido e muitas vezes não é um laudo conclusivo. Muitas vezes essas avaliações, esses pareceres, esses relatórios, eles levam um tempo e isso não impede a escola de já fazer adaptações através do PEI. Ângela, qual é o fundamento jurídico que você usa para a sua resposta? Artigo 3º do Estatuto. Olha lá o que diz o artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral que prevê essa lei, assegurando-se por lei ou por outros meios. Então, o que é o PEI, Isa? O PEI são os outros meios. São os meios de planejamento, estudo do caso e planejamento do caso que garante que essa criança
aprenda, assegurando-se por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades. Pronto. Aqui no artigo 3º do Estatuto está claro, eu tenho que fazer o máximo com todos os recursos pedagógicos e de planejamento que eu tenho, para que ela possa usufruir de todas as oportunidades e facilidades para o seu desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Então, qual é o documento que vai dizer se a criança efetivamente precisa ou não do profissional de apoio? É o PEI. Como que eu, escola, vou construir essa necessidade? Não é o médico que vai dizer se a criança precisa do PEI. Não é a fono que vai dizer se a criança precisa do profissional de apoio. Quem vai dizer se a criança precisa desse profissional de apoio é a escola. E a escola conversando com a fono, é a escola conversando com o médico, é a escola conversando com a família. Tem criança que, para poder aprender o máximo dentro do seu potencial, precisa de tempo estendido para as atividades. Mais tempo para ela é suficiente. Para dar mais tempo para a criança fazer as atividades, não precisa de profissional de apoio. Tem criança que precisa do abafador. Tem criança que precisa de um professor ledor. Então, na hora, ou de uma pessoa que leia para ela e ajude a compreender qual é ali a questão que está sendo trabalhada naquela atividade. Aqui, na hora de fazer a leitura e fazer a atividade, ela precisa de um profissional de apoio. É a questão da comunicação que a gente vai ali deixar claro no PEI que ela precisa. E, principalmente, Isa, isso se dá em relação aqui ao público autista, né? A crianças com autismo. Muitas vezes é no PEI que eu vou perguntar para a família qual é a forma de fazer o manejo na hora da crise. Então, a família vai dizer, olha, o hiperfoco dele é planetas e o espaço sideral. Se é esse o hiperfoco, quem estiver com ele, e aí pode ser a própria professora regente, vai ter que ter recursos ali para que ele saia, não entre, não agrave a crise e passe a olhar objetos que chamem atenção para o hiperfoco dele. Pode ser dinossauro, pode ser a galinha pintadinha, pode ser os planetas, aí depende da criança. Onde vai estar escrito isso? É no PEI. Bom, Ângela, mas tem crianças que precisam do profissional de apoio, 100%. Qual é a função do profissional de apoio? Apoiar a criança. Em quais questões? Alimentação. Então, eu preciso perguntar, e no PEI tem que estar claro. Essa criança precisa de apoio para se alimentar? Não, ela come sozinha. Vai ter que ter um profissional de apoio com ela na hora do lanche? Não. Ou na hora do almoço, se for uma escola em tempo integral? Não. Ela precisa de apoio para locomoção. Bom, ela levanta e anda pela escola sozinha ou ela precisa de suporte para se locomover? Não, ela anda sozinha. Precisa do profissional de apoio para isso? Não. A criança também precisa de apoio para higienização. É uma criança que usa fraldas, que precisa de troca, que precisa dos cuidados de higiene. Ah, ela precisa, Ângela. Bom, então eu vou precisar de um profissional nessa hora. É uma pessoa que vai ter que ficar todo o tempo escolar do lado da criança? Não. Vai ficar quando? Quando for preciso auxiliá-la com a questão da higienização. Ângela é uma criança que precisa de apoio na comunicação. Bom, se for na comunicação, então sim, e ela se comunica o tempo inteiro na sala, é possível que precise desse profissional. Se precisar desse profissional e a escola não tem, qual é o passo a passo aqui, pensando na perspectiva da própria escola e na perspectiva da família? Você é diretor de uma escola e você tem professores que, junto com a tua equipe pedagógica e com o professor do AEE, lá da sala de recursos, construíram o PEI da criança. E o PEI da criança indica que ela precisa do profissional de apoio, demonstra isso.
pelo diagnóstico, pelos pareceres, pela conversa com a família, pela conversa com esses profissionais, a criança precisa. Qual é o primeiro passo? Oficie a Secretaria de Educação. Por quê? Porque não é a escola quem vai contratar o profissional de apoio. Essa é uma competência do órgão gestor. Vai fazer um PSS, ou vai fazer um concurso, ou vai fazer um chamamento, isso é uma estratégia que a secretaria, o órgão gestor, vai pensar qual é o melhor recurso. Tem algumas gestões que, inclusive, trabalham com profissionais em processo de adaptação, Isa. Às vezes é uma professora que tem problema de voz, ou tem problema de coluna, ela não pode ficar se locomovendo muito, não pode ficar correndo, ou ela não pode falar alto, né, dar aula, ministrar aula, porque a voz dela está comprometida. É uma pessoa que pode ser readaptada para uma atividade, para uma função como essa? É. Não, Ângela, aqui na nossa cidade, essa política, ela é feita com estagiários, ela é feita com estagiários de nível superior, não, aqui é PSS, são contratados pessoas de nível superior. Aliás, esse é um dos problemas da lei, Isa. A lei não diz ainda qual é a formação mínima desse profissional. E hoje o que nós temos é o Conselho Nacional de Educação, naquele parecer 50 e 51, voltado para autistas e para pessoas com altas habilidades e superdotação, que indica ali uma formação mínima para o profissional de apoio. Em sendo homologado esse parecer, a gente começa a ter um parâmetro mais universal para dizer quem é este profissional. O gestor, o diretor da escola solicitou ao órgão gestor, ele fez a parte dele. Se ele precisa, se há indicação no PEI que ele precisa do profissional e ele não comunicou o secretário, ele, diretor, vai responder por omissão caso haja uma ação, junto a uma ação, um procedimento administrativo junto ao Ministério Público ou uma ação judicial. Por quê? Porque o gestor da Secretaria de Educação não é adivinho para saber qual é a demanda que tem. E de onde vem essa demanda? Não de um simples pedido da família, mas de uma demonstração real feita tecnicamente no PEI. Por quê? Muitas famílias acham que o fato de ter o laudo ou ter um diagnóstico é imediatamente ali uma carta, né, de declaração de que precisa do profissional de apoio. Não é o diagnóstico sozinho. Inclusive, tem um texto do Carpinejar que fala disso, né? Diagnóstico não é destino. O diagnóstico, ou o laudo, ou o parecer dos profissionais é um elemento que vai levar a escola a olhar para o caso, construir, observar a criança na escola, construir o PEI e dizer, este precisa do profissional. Bom, o secretário ali não forneceu os recursos, passou uma semana, 10 dias, 15 dias. Quem a família pode procurar? A família pode procurar o Conselho Tutelar, porque em tese há uma violação de direito, já que está provada a necessidade. A família pode procurar o defensor público, e aí o defensor público na sua cidade vai ingressar com uma ação judicial, né, ali requerendo os recursos que esse aluno precisa, ou a família pode procurar diretamente o Ministério Público da cidade para demonstrar que há a necessidade desse profissional que não está sendo devidamente provido ali, fornecido. Claro que tanto num procedimento administrativo, Isa, quanto num procedimento judicial, existe uma premissa no direito brasileiro chamado ampla defesa e contraditório. Quem vai ser chamado? A escola. Quem vai ser chamado? A Secretaria de Educação. Ângela, não é um profissional de apoio que ele está precisando, é um neuro. Bom, neuro é função da Secretaria de Saúde. É questão de saúde. Quem vai responder? É o secretário de Educação ou é o secretário de Saúde? Via de regra, os dois são chamados, né? Porque o secretário de Educação precisa informar o secretário de Saúde que há uma demanda por estes profissionais. Mas a obrigação de contratar este profissional é da política de saúde.
Tá. Ângela, assim, tem muitas questões, e como a gente já está chegando mesmo com os perrengues de internet, a gente já está chegando a 1 hora de transmissão, algumas questões que eu vou tentar condensar, e claro, aquelas questões que a gente adora ler aqui também, né? A Eloá coloca: essa mulher é incrível, e não é, Eloá? A gente precisa de carinho, que a gente gosta aqui também, a professora Ângela gosta muito também. Tem aqui, falando da questão dos círculos restaurativos, olha que bacana aqui, ó, o que a Viviane coloca: em nosso município estamos com as formações dos círculos restaurativos, estamos com muitas expectativas, com expectativas muito positivas. E claro que aqui a Miralva já aproveitou, professora, faça uma aula sobre esses círculos restaurativos, né? Já está anotado aqui, Miralva, para a gente pensar, planejar alguma coisa a respeito. E daí, assim, Ângela, quando você está falando da questão do PEI, alguns até colocam que o PEI não é prática no município, né? E eu acho que isso que você falou do PEI, na verdade, e me diga se eu estiver enganado, que muitos falam que eu tenho 2 autistas na minha turma, não tenho AEE na escola, seria obrigatório tem uma quantidade mínima, e do que eu estou tentando tirar aqui, e me diga se é verdadeiro, tendo PEI ou não tendo PEI, tem que ter ata, até o pessoal colocou aqui ata, tem que ter coisas documentadas, porque eu, professora, estou cansada, e é isso que eles relatam, estou cansada, estou lutando sozinha, né, porque daí eu levo para a coordenação, que leva para a direção, e nada acontece, mas eu preciso relatar para que tudo isso que diz que tem direito, isso de fato vire algo concreto. É nesse caminho, Ângela? Então, veja, a ata, ela é um recurso importante, mas a ata solta, ela pode ser um tiro no pé da escola, porque ela pode ser só um amontoado de registros que a gente fez um monte de queixa, mas não tomou nenhuma providência. Só de coisas de reclamação, e não é esse soltas, o caminho. Veja, e coisas soltas, porque o que é o PEI? Às vezes, algumas colegas, eu já apoio, já acompanho escolas que implantam o PEI há mais de 4 anos. A gente porque a lei não diz o modelo de PEI, ela diz que tem que ter o estudo de caso, tem que ter o plano educacional especializado e a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência que fala do PEI, do plano individual. Então, o que é esse PEI, gente? O PEI é o planejamento pedagógico do que a criança precisa, do que eu, enquanto professora, preciso me organizar lá na sala regular, na classe regular, para fazer com a criança, e aquilo que a família também vai fazer com a criança. É no PEI que fica combinado que a criança vai ser medicada com o medicamento certo e na hora certa. É ali que a família vai assinar o compromisso de que vai fazer isso, porque não adianta eu fazer todo um ajuste, um arranjo pedagógico na escola, se a criança chega na escola totalmente alterada. Muito longe de ser uma ata mesmo. Exatamente. Então, a ata, ela vai ser qual seria o mundo jurídico pedagógico ideal, meninas e meninos? Seria nós termos o PEI, o planejamento feito passo a passo, com todos os recursos e organizações que eu preciso, inclusive é no PEI, Isa, que eu vou dizer que a família me autoriza juridicamente a falar diretamente com a fono, falar diretamente com a psicóloga, falar diretamente com o médico. Por quê? Porque se ela não me autorizar expressamente e se eu não mostrar para o médico que tem essa autorização expressa, o médico não vai me passar dados sensíveis do paciente. A fono não vai falar comigo de informações que a família não autorizou. Então, organizar um bom PEI é ter uma ferramenta jurídica para a escola poder trabalhar. E aí sim, aí as reuniões, as atas, elas são parte do monitoramento do PEI. Mas só as atas soltas, elas não dão essa noção do que, gente? Ai, meu Deus, como eu amo essa palavra. Do que nós chamamos de autoridade de cátedra. Onde é que está isso, prof. Ângela? No artigo 206, inciso 2 da Constituição Federal.
Uau. Quem diz o que ensina, como ensina e quando ensina é a escola. Se nós não tivermos um bom PEI, Isa, nós vamos ficar reféns das terapeutas, reféns dos psicopedagogos externos clínicos, reféns das psicólogas clínicas. Por quê? Porque elas vão começar a dizer para a escola o que a escola tem que fazer. E a gente fala, meu Deus, mas eu sou obrigada a atender o que essas pessoas dizem. Se você não tem bem... Vou mandar essa live para uma professora que trabalha aqui no Instituto, que estava relatando bem isso. Então, a psicopedagoga está pedindo, mas a escola não está pedindo. Se a escola não sabe o que fazer, os outros profissionais vão dizer para a escola o que a escola tem que fazer. E aí a gente não vai ter parâmetro para dizer, calma, nós temos um outro entendimento. Não, talvez não seja essa a melhor medida. Não, veja bem, percebem? Então, o PEI, ele é a melhor ferramenta pedagógica, juspedagógica da escola. Por que juspedagógica? Porque ele faz obrigações entre as partes. Ele é um contrato pedagógico que gera obrigações entre as partes. Por isso, o PEI não pode ser mera formalidade. Está aqui o PEI. Fiz o PEI. Muito relatado no evento também, Ângela. Muito relatado que é uma questão só de formalidade. Formalidade. O PEI faz obrigação entre as partes. Por isso, a gente começa o PEI quando? Quando a gente começa a observar sinais de alerta na criança, para o seu desenvolvimento. Por que isso? A gente fala em sinal de alerta, as pessoas pensam que é para violência. Claro que tem sinal de alerta para violência contra a criança, violência doméstica. Mas existe sinal de alerta para o desenvolvimento. E o que é esse sinal de alerta? É o chamado diagnóstico e intervenção precoce. Eu não sou médica, eu não posso dar diagnóstico, mas eu estou lá na educação infantil observando e acompanhando o desenvolvimento da criança e vejo que a criança com 1 ano não senta. Eu vejo que a criança com 1 ano não tem equilíbrio. Eu vejo que a criança com 1 ano ainda não consegue responder a determinados comandos, que já deveria. Dentro da síndrome da infância normal, existem ali determinados comportamentos mínimos que se espera de uma criança, que aquela criança não responde. O que é isso? É um sinal de alerta para o seu desenvolvimento. Qual é o meu papel enquanto CMEI, enquanto escola? É chamar os pais e dizer, fiquem alertos para isso. Busquem ajuda na unidade básica de saúde, busquem ajuda no atendimento especializado. Ângela, são pessoas que não têm recursos financeiros, não têm plano de saúde. Mesmo que tenha o plano de saúde, demora 90 dias para a primeira consulta, percebem? E é aí que nós podemos buscar apoio no sistema de justiça, podemos buscar apoio no Conselho Tutelar, podemos buscar apoio para essa família no próprio Ministério Público. Perfeito. Ângela, tem muita gente aqui pedindo informações sobre a questão dos círculos, falando que quer fazer o curso, que já está ali. Gente, eu vou colocar aqui para vocês o atendimento do Instituto. Vocês podem mandar informação, agora não tem ninguém atendendo, tá? Mas você pode mandar informação no WhatsApp, pode até mandar já o pedido, que amanhã a gente verifica com a Ângela também, né, para disponibilizar o e-mail da professora Ângela, que às vezes é um contato do município, a supervisão Zilda Pinheiro, que é também informações, além de professores. Então, pode mandar, ainda mais pensando em município, às vezes está pensando numa formação com a professora Ângela, pode mandar para a gente, que a gente faz o caminho de mandar o e-mail, o contato da professora Ângela, não tem problema, tá? Claro, se você está pensando em alguma coisa de um curso com a professora Ângela, claro que daí a gente também, como instituto, tem que organizar com ela para fazer aqui online, para todo mundo, e a professora Ângela está sempre com a gente, não é uma coisa difícil. Ângela, eu vou te pedir uma última palavrinha para os professores, e são vários, que escrevem aqui e demonstram muito, e acho que por isso que o nosso evento de AE foi realmente um sucesso. Eu vou colocar uma frase que estava no início, tá? Da Meisiane, está ficando cada dia mais complicado ser professor. Não só dela, né? Mas vários colocam aquela questão assim, desse cansaço mesmo, Ângela, sabe? O cansaço de correr, e sabe que amanhã a criança vai estar lá na sala, ela não sabe mais para onde ir. O que eu estou te colocando nessa fria, Ângela, porque eu sei que as suas palavras são inspiradoras. Então,
Então, é isso. Mas não é fria, para essas pessoas, Ângela, como faz? Dorme, né? Não é fria, né, Isa? Na realidade, é observação. É dado de observação. Eu quero aqui pontuar algumas questões que, como alguém que atua há mais de 40 anos na área da infância e que também é professora, vê. Nenhuma política pública faz tanta inclusão quanto a escola. Porque hoje, basicamente, todo lugar que a criança acessa é a escola. Então, nós estamos sobrecarregados e sozinhos, porque a lei brasileira de inclusão ainda não saiu do papel. Querem ver um tema aqui que é bastante complexo e que pouco se fala, Isa? É a questão da terminalidade. A criança entra na escola com 3 aninhos, com 2 aninhos lá na educação infantil, e ela vai sair só quando morre. Então, nós temos ainda alunos dentro das escolas especiais nesse país com 60 anos, com 65 anos, com 70 anos. Não porque continua estudando e aprendendo, é porque a política brasileira não criou outros espaços para ele ficar, que não seja a escola. Então, o que a Lei Brasileira de Inclusão diz, gente? A Lei Brasileira de Inclusão diz que precisa ter centro-dia. Adolesceu, adulto, é idoso, tem que ir para centro-dia. De quem é a política de centro-dia? É da assistência. Eu pergunto a você, esse é um debate que a gente faz nas reuniões do Conselho Municipal de Assistência da sua cidade? É um debate que o secretário de Educação faz com o secretário de Assistência? Porque a gente faz conferência da criança, Isa, a cada 2 anos. Onde é que politicamente nós fazemos ativismo em defesa da inclusão? Se não, prof, você vai viver um estado de exaustão e de adoecimento, porque nós na escola estamos fazendo inclusão sozinhos. A política de saúde tem uma dívida imensa com atendimentos especializados. Onde estão os recursos para esse atendimento especializado do seu aluno? Você, presidente de APMF ou de APM das escolas, já foi a uma reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Criança levar essa demanda? Há um dossiê da sua cidade, um mapa da inclusão dizendo o que tem e o que falta, e onde orçamentariamente o recurso deve ser aplicado? Porque senão a secretária de Educação, ela fica sufocada, sozinha, tentando chamar os parceiros, que sempre dão ali uma, escorregadinha, porque, não tem recurso, mas enquanto a gente está atendendo e abraçando, eles não vão acolher essa demanda por mera convicção ética ou convicção humanitária. Precisa militância, gente, precisa ocupar os conselhos, precisa ter documentos que mostrem esses indicadores, senão parece que é uma incapacidade nossa do professor, e não por é. Isso é uma exaustos, né? Porque estão se sentindo incapazes. Nós nos sentimos incapazes e somos chamados de incapazes. Por quê? Porque a premissa da inclusão é que uma cidade inteira precisa ser inclusiva, não só a escola. Enquanto nós estivermos sozinhos, tentando fazer a inclusão sozinho, nós vamos adoecer e muitos vão desistir do magistério por conta dessa exaustão. Então, tem que fazer ativismo, sim, tem que participar dos conselhos, tem que pegar os conselhos escolares e as APMs, gente, e trazer para esse debate, para ocupar o lugar de fala. A gente só avançou nos direitos da criança nesse país por militância e por ativismo. Eu sou ativista e quero morrer velhinha fazendo ativismo em favor da infância. Uhul! Uhul! Estamos torcendo por isso muito. E que permaneça velhinha e que a gente esteja aqui ainda falando de círculo restaurativo. Isso mesmo. Ângela, muita gente pedindo círculo, tanto que eu estou colocando o teu Instagram aqui pro pessoal. Porque às vezes o atendimento do Instituto bomba, eu acho que você não vai se importar jamais, né? Não,
tenho que falar que quando na Universidade Positivo que nós trabalhávamos, a Ângela fez lá com as alunas de pedagogia, tinha alunos de psicologia também, eu participei. Gente, vira gente do avesso, não é nenhum, é algo para aprender sobre como lidar com conflitos na escola, é na vida. Né? Então, eu sou muito suspeita em falar, mas é algo espetacular. E o depoimento das escolas que já aplicaram, idem. A gente não sai do mesmo tamanho de um círculo. A gente aprende sobre humanidade, aprende sobre a gente. Humanidade, isso. É isso. A gente sai emocionada, a gente sai, eu adoro. Desequilibrado, mas é um desequilíbrio louco de bom. Porque se a gente não sai do lugar, a gente não avança, né? A gente não melhora, não se revisita. E sabe o que é legal, Isa? É que é um processo coletivo, né? Não é terapia. Não é terapia, né? Exato. Isso é bem bacana dizer, mas acaba tendo um efeito terapêutico, porque é uma forma de cuidado. É uma forma de fala também, né? Uma oportunidade de fala, né? Sim, isso mesmo. Olha o que a Irene diz. Ângela, sua fala nos dá força, pois tudo cai nas costas da educação. Isso e não mesmo. Irene? Ela nos ajuda com essa questão. Ela é forte na fala dela e, ao mesmo tempo, nos acolhe, né? E a gente, Irene, a gente não pode permitir isso e aceitar como normal, porque esse país já tem legislação que obriga outras políticas e outros profissionais a atuarem na pauta da inclusão. O que a gente precisa é mobilizar, é cobrar e é trazer para perto. É não tentar fazer tudo sozinho, porque a gente não vai conseguir. Uma das premissas de todo o ordenamento jurídico brasileiro pós-Constituição é a premissa das redes, do trabalho em rede. E o que o trabalho em rede prevê? A incompletude da escola, a incompletude da política de saúde, a incompletude da política de assistência. Nós somos incompletos, ainda bem. Senão a gente já está voltando ao modelo dos orfanatos, dos internatos e dos hospícios que pretendiam cuidar sozinho das pessoas que precisam de suporte. Estou lembrando do teu vídeo lá no evento. Exato. Então, peraí. Pode estar um caos, mas a gente não vai voltar àquilo que era antes. Não. A gente vai acionar quem tem que ser acionado, do jeito certo. Maravilhosa. A gente só tem a agradecer. Muito, muito, já são 21h30 e a gente se empolga aqui, né? Falei, meu Deus, e sabe que não foi respondido nem a metade do que o pessoal estava colocando ali, mas eu acho que por essência, Ângela, da maneira como foi conduzido e da importância de toda a questão da documentação, do PEI mesmo, e de pensar que não é o professor sozinho, mas é uma rede, é coordenação, é gestão, direção, conselho, né, secretário, todo mundo junto, família, tudo, eu acho que vai dando o respaldo de, peraí, gente, tá sofrido, mas não podemos permanecer sozinhos. Eu vou só fazer uma provocação para poder ir dormir provocando, que eu adoro perguntar e provocar. Eu tô cada dia mais perguntadeira. A sua cidade já tem um protocolo municipal de inclusão? Todas as secretarias sabem qual é o seu papel na inclusão de crianças e adolescentes? Quais são as suas atribuições e quais são os fluxos? Se ainda não tem, é hora de pensar nisso. Porque a gente não faz rede de proteção à criança só sentando e conversando. Sentar, conversar, construir acordos, nos aproximarmos é muito bom, mas é o protocolo que vai dizer legalmente, objetivamente, o que cada um deve fazer nesse atendimento. Ângela, tem alguma cidade que já tem um protocolo, né, na área do atendimento à criança com deficiência, criança de inclusão, né, a criança da educação especial? Eu recomendo que vocês conversem e conheçam um pouco a experiência do município de Balsa Nova, um município bem pequeno aqui da região metropolitana de Curitiba, que organizou seus processos de trabalho, chamou assistência, chamou a saúde e hoje está justamente implementando esta forma de trabalho articulado,
junto com o Conselho Tutelar, junto com o Ministério Público e Poder Judiciário. É uma boa dica. Como instituto, a gente vai lá e tenta fazer uma reportagem com eles sobre isso ainda. Olha que bacana. Eu já adorei a ideia também. Maravilhosa. Gente, muito obrigado a todos, todas que estão aqui com a gente, né, que não parou de subir a quantidade de pessoas nessa nossa live menorzinha, tendo em vista a urgência do tema mesmo, né? Ângela, muito obrigada, sei que você teve que brigar, lutar como sempre, né? Sempre uma lutadora, dessa vez com a internet, e deu certo, conseguiu, tanto que a gente ficou até agora 9h30. Muito obrigada mesmo, minha linda. Beijo, queridos, até a próxima, porque a gente se encontra nesse mundão. Vamos fazer ativismo, sim. Vamos fazer ativismo, porque as crianças merecem o nosso movimento. A gente não pode desistir, não. Ninguém larga a mão de ninguém. Estamos assim, ó, de mãozinha dada. Beijo, gente. Ótima noite. Obrigada, Ângela. Beijinho. Tchau, tchau.